Pode, pode. Quanto mais coloquial, melhor. É, tá ótimo. Vamos. Aí, se você ficar com dúvida se tá aparecendo, você olha rapidamente ali. Meu cabelo tá muito... Boa noite, gente. Boa noite, minhas queridas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, se tiver homem também, a mais um programa Bariátrica da Mente. Olhando para o Juan e olhando para a câmera. Um programa feito para você, mulher, que entende que saúde vai muito mais além do que você se olhar no espelho. Aqui a gente fala sobre corpo, mente, alma e com muita, mas muita verdade, muito propósito, muito amor pela vida. E hoje o tema é muito especial porque a gente vai falar sobre os pilares para você ter uma vida mais longa, equilibrada, leve. Porque essa palavra envelhecer, né, ela soa um pouco ruim. Mas vamos falar sobre envelhecer com saúde, né? Igual aquela música do Roberto, Mulher de 40, que hoje, pelo amor de Deus, mulher de 40, eu não me sinto velha. Não que eu tenha 40, falta pouco, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas enfim, para evitar, o que a gente pode fazer para evitar doenças e sobre também viver com qualidade, autonomia e muito propósito. E para essa conversa inspiradora, eu venho falando para vocês a semana inteira que eu tenho a honra de receber uma médica que eu admiro demais, amiga de muitos amigos especiais demais para mim, que é referência em geriatria clínica médica. Ela tem uma atuação simplesmente linda e humanizada em Campinas e Hortolândia, e eu tenho o prazer de falar para vocês que eu recebo a doutora Lisa Trevisan, aí por causa do S e do Z, e daí eu confundo, tá, gente, que eu sou, o TDAH bate forte. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um bate-papo para vocês tirarem todas as dúvidas. Nós tínhamos todo um questionário pronto, estava tudo certo, desde a semana retrasada, mas aí um pessoal começou a me mandar, Rafa, pergunta isso, pergunta aquilo, aí mudamos tudo. Então, o que eu fiz? Não deu para trazer minha colinha, então tá aqui no meu celular, e aí a gente vai fazendo as perguntas. Doutora, se apresenta, por favor, e é uma honra, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de poder estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto. Queria pedir licença para mandar um recadinho antes de começar. Fica à vontade, o programa é seu. Uma pessoinha muito especial que está lá em casa me assistindo, que é o Antônio, que é meu filho. Então, segunda-feira eu participei de uma entrevista na rádio, e eu mandei um beijo para ele ficou todo felizão. Os meus nem me assistem. Se sinta lisonjeado. Então, aí hoje que eu tô aqui na TV, eu falei que eu mandaria um beijo pra ele também. Antônio, um beijo, tá bom? Antônio, um beijo meu também, tá? Pronto. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo falar um pouquinho sobre envelhecimento, sobre geriatria. Eu tenho uma formação aí, né? A gente estava conversando antes que eu sou enfermeira, foi minha primeira formação. Lindo isso. Então, eu acho que isso me ajuda também, sabe? Nessa área que a gente precisa ter uma visão bem completa, né? Ampla. O idoso e o adulto, no geral, são pessoas muito complexas, né? A gente tem muitas variáveis aí que a gente precisa atuar. E eu sempre falo que o fato de eu ser enfermeira, eu não deixei de ser. Eu falo que a gente não deixa de ser, né? Isso é o bagagem cuidado, que a gente... né? Não desvalorizando o médico, mas é um cuidado mais... não sei qual a palavra... mais de perto, mais amplo. Eu acho que é uma visão mais ampla, sim, sabe? Eu acho que na medicina a gente acabou se especializando muito, né? E a enfermagem tem essa visão mais ampla. Então, eu falei, e bagagem e experiência a gente só vai acrescentando, né? E eu acho que isso me ajuda muito a ser essa médica que eu sou hoje, né? Com essa visão ampla e geral aí, que a gente vai conversar um pouquinho. Parabéns. Obrigada. Então, eu vou pegar minha cola aqui, vocês não reparem, tá, gente? Quem nunca colou na vida que atira a primeira pedra. Como? É uma das... principal, né? Que meu sogro, minha sogra, nem são, eu não considero pessoas idosas, mas enfim, eu já tem horas que eu me olho no espelho e falo, meu Deus, Rafaela de Deus, dia 20 você faz 40, eu falo, meu Deus, mas enfim. Como que você define envelhecer?
qual é a definição de envelhecer? Mas eu quero saber a sua definição, envelhecer com saúde. E acho que envelhecer é uma palavra muito impactante, né? Talvez muito não é maldosa, mas ninguém gosta de se chamar de velho, né? Ser maduro, como a música do Roberto, com saúde. Como que você define isso? É assim, Rafa, a gente, por definição, né, um idoso é uma pessoa a partir dos 60 anos, né? Senhor é idoso! por definição, né? E a gente tem muito preconceito realmente, né? Até pra geriatria. E as pessoas falam, eu não vou no geriatra porque eu não sou velho. Vai no geriatra, né? Mas então, por definição, é isso. Então, envelhecer nada mais é do que a gente viver, né? Eu tento falar isso para os pacientes. Se a gente está tendo a oportunidade de envelhecer, é porque a gente está vivo, né? A gente está conseguindo, né, ter uma vida. Então é um privilégio. Envelhecer não deveria ser uma coisa ruim. A gente não deveria ter essa visão ruim de envelhecer, porque ao envelhecer a gente está vivo, né? E a gente tem possibilidades de fazer outras coisas. Exato. Então, eu acho que isso é muito legal, sabe? Hoje eu vi um podcast de uma missionária, a Joyce Meyer, não sei como que fala, enfim. Mas ela falava uma coisa muito interessante que me fez refletir, eu pensei em falar sobre isso. Ela falou assim, por que o aniversário de uma criança de 1 ano a gente celebra, e aquele monte de festa, e buffet, e parafernálias, e tanto dinheiro envolvido e tal, sendo que a criança, talvez nem se lembre. Por que quando a gente vai fazer 50, 60, 70 anos, a gente fala assim, não, é só mais 1 ano de vida, né? É mais uma oportunidade, né? Sim. Então é por isso que a gente tem que celebrar, né? Exatamente, é isso, é uma oportunidade da gente estar vivo, né? E estar vivendo. Então eu acho que uma coisa muito importante em relação ao envelhecimento é a gente tirar esse tabu, realmente, esse preconceito, né? Até para se cuidar, né? Então, até para procurar um médico, tudo isso, não é porque você é velho. Da mesma forma que a gente quebrar esse tabu, então, que geriatra é velho, caduco, que tá... Igual psiquiatra é médico de louco, terapia é coisa de louco, é a mesma coisa, entendeu? Então, são coisas que a gente tinha essa visão antigamente, né? Ainda não era tão difundida as especialidades, e a gente não entendia tão bem sobre isso. Sim. E hoje em dia, a gente sabe que não é isso, né? Então, mas a grande maioria da população, ela pensa que um geriatra é porque eu estou velho, eu estou usando fralda já porque eu estou com incontinência urinária. Não é isso, né? Não, exatamente. Não é isso. E exatamente assim, a gente está falando hoje sobre envelhecimento saudável, né? Não dá para eu começar a querer pensar em envelhecimento saudável se eu tiver já com os meus 80. Lógico que ainda assim vai ter coisas para ser feita, né? Sempre vai ter, nunca é tarde, tá? Sempre há recursos. Mas se eu quero aos 70 anos estar muito bem, quando que eu tenho que começar? Eu brinco que não é hoje, é ontem, entendeu? Ai, que bom. A gente já tá sempre atrasado, né? Nesse sentido de que a hora é agora. Então, a gente não pode esperar o problema chegar, né? A prevenção é sempre a melhor. Tá vendo, gente? Tá vendo, sogro? Por que não? Daqui a pouco a gente vai passar. Eu mandei pra você, né, Juan, o QR Code dela, do Instagram. Gente, pra quem quiser seguir e deve seguir, pelo amor de Deus, a doutora Lisa, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que o Rosito vai colocar na tela agora. E aí você já vai conseguir, já segue, compartilha o programa. E para marcar consulta, depois a gente vai falar sobre isso, endereço, etc e tal. Mas a gente está vendo que é uma médica extremamente empática. Ela já foi enfermeira também, pode falar, e também, porque uma vez enfermeira, sempre enfermeira. Tá no sangue, tá ali, né? Sim. O feeling. Mas enfim, já começa a seguir. E, cara, deixa eu fazer outra pergunta, eu tô apaixonada. As pessoas estão mais preocupadas com a estética hoje em dia, né? Do que envelhecer. Então, o que você tem para falar sobre isso para nós? Assim, por exemplo, existe algum impacto? Eu estou muito preocupado com a minha estética e aí eu acabo invadindo o meu sistema fisiológico, eu acabo prejudicando a minha saúde por conta da minha estética. E por dentro, como é que eu estou? Existe uma... Isso é uma coisa bastante importante, assim, hoje em dia, ainda mais com mídia e tudo isso, né, a gente tem uma grande campanha aí sobre, né, sobre procedimentos estéticos, sobre reposições, vitaminas e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter bastante cautela nesse sentido. E procurar um médico. Exato, eu acho que tudo tem que ser muito bem orientado, tem que ser bem avaliado, e eu acho que principalmente a gente tem que pensar assim,
não dá para você tirar a sua beleza, né? Então, por mais que a gente faça ajustes, ainda mais mulher, a gente... identidade, né? Isso, a gente sempre tem uma coisinha ou outra ali que a gente quer mudar, que a gente quer melhorar, mas a gente tem que valorizar também as mudanças do nosso corpo, porque é exatamente isso, as mudanças do nosso corpo refletem a vida que a gente teve, né? Então, as experiências que a gente teve, que o nosso corpo teve. Então, as marcas, né, elas são marcas da vida. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso também. Então, e existe alguma coisa que a pessoa faz que possa impactar a saúde? Alguma coisa nessa questão de estética? A gente tem principalmente os procedimentos, assim, quando eles são feitos por profissionais não qualificados. Então, às vezes, qualidade do material, técnica. Esteroides também entram. Reposições hormonais. Então, tudo isso pode, se não feito bem indicado por um profissional bem qualificado, isso pode ter problema, infecção, então vira e mexe a gente acaba vendo aí esse tipo de coisa. Para eu entender, quando um paciente te procura, quando alguém marca uma consulta, aí a doutora pede exames, né, de acordo com a queixa do paciente, avalia se realmente faz sentido aquela queixa com o resultado dos exames, e aí sim começa a atuar. É assim, exatamente por conta desse preconceito da idade, de procurar um geriatra, tudo, eu tenho que trabalhar... Não fala que eu tenho que procurar um geriatra não, né? Porque eu vou fazer 40. Eu acho que seria uma Cara, vamos encerrar o programa? Fecha ela. Vamos. Você não quer chegar nos 70 bem? Cara, não, eu quero chegar nos 100. Então, procura, vamos marcar. Cara, pega o QR Code. Sogro, eu também. Vai você e seu sogro, tá vai, vendo? Continua. Já vai a dupla. Corta essa parte aí, Juan. Vai, doutora, continua. Então, assim, eu tento sempre trabalhar com duas frentes, né? Até para tentar tirar esse preconceito do pessoal. Então, a gente tem um tipo de atendimento que é mais voltado para clínica médica, no geral, para adulto, jovem adulto, tá? E para idoso que tá saudável. Porque, não sou eu. Não, obrigada. Mas porque a gente também tem, às vezes, por exemplo, idosos de 70 anos que estão muito bem, né? Então, o atendimento, ele é diferente, tá? No geral, o que a gente tenta fazer? Primeiro, a anamnese da geriatria, ela é muito completa, tá? Um paciente que tem bastante problema já de mais idade, às vezes a consulta demora 2 horas. Então, você tem essa abordagem toda de anamnese? A gente pergunta, eu brinco que eu só não pergunto a cor da calcinha. Que legal! O resto, a gente quer saber tudo. Sono, alimentação, não relações sociais, não, né? Medicamentos, então assim, não vai só essa parte específica de saúde física, né? Condições de moradia, de onde vem a renda, até pra gente saber quais são os recursos, né? Os tratamentos que a gente vai propor, o que o paciente tem condições ou não. Nossa. E no caso de paciente jovem, adulto, aí a gente faz alguma coisa mais focada. Cara, ela voltou a falar de mim, Juan. Jovem adulto. Eu sou o que eu posso falar? Que eu sou uma jovem quase adulta. Minha filha fala que ela é uma adulta na planta. Mas tá bom, vai, continua. Eu te entendo que eu fiz 40 agora, em outubro. Então você também é uma jovem adulta, mas vamos estar procurando. Festeira, tá? Meus amigos que estiverem assistindo aí, 5 dias de festa. Eu também, gente, eu fico, eu tenho muito pra comemorar. Então pronto. Então é isso. Então a gente tenta, assim, na verdade, tentar identificar os riscos antes da doença estar estabelecida, né? Legal. E se já tem alguma doença, claro, a gente vai tratar, vai ver se tem alguma melhoria que dá pra fazer, alguma coisa nesse sentido. Então você trabalha com a prevenção, né? Possíveis predisposições que a pessoa possa ter, né? Exato. A gente sempre vai ver o que já tem instalado, né? E como a gente pode melhorar aquilo, e os riscos em potencial e como a gente pode melhorar, né? Tentar evitar esse tipo de problema. Entendi. Maravilhosa. Tudo bem que ela me chamou de velha, mas eu vou desconsiderar, tá? Vou fingir que eu não escutei, mas ela também porque ela também vai fazer 40, então já fiz, certo. Né? Eu já tô. Então você já é velha, eu não, eu vou fazer daqui uns dias. Quais são os pilares do envelhecimento saudável que você considera, assim, indispensável? São indispensáveis, assim, os pilares. Quais são? O envelhecimento, gente, a gente tem que respeitar. Não é que você é velho, não significa que você é velho, significa que você, eu ia falar vivido. Não, também não é isso. Significa que você tem uma história para contar. Respeita a sua história. Você quer ter a oportunidade, falando do Roberto, porque meu marido precisa me levar dia 22 no show do Roberto Carlos, porque se ele não me levar, eu vou sozinha. Sabe aquela música que fala do... Não, Roberto não, ó eu, doida, TDAH batendo, do Fábio Júnior, que fala assim, daquela música Pai, que ele fala assim, você foi meu herói, meu bandido, e tem uma hora que ele fala assim, de deitar no tapete da sala e brincar com os meus filhos. Então, assim,
é disso que a gente está falando, dessa qualidade de vida, de você chegar numa idade avançada, não na minha, nem na dela, mas você chegar numa idade lá na frente, e inclusive, quando ela estava falando, eu queria mandar depois, Juan, se você conseguir postar um vídeo do meu avô, porque eu fico muito emocionada, eu sou seca, hoje eu tô chorando pra caramba, mas vai passar. Porque meu avô e minha avó eram as meninas dos meus olhos, eles se foram, ambos partiram comigo, assim, nas minhas mãos, e eu tive a dádiva de Deus, esse presente de Deus. Foi dolorido? Foi doloroso, mas foi um presente. Então, mas é você ter a oportunidade de você ter seus 80, 85 anos, 90 anos, por que não? E poder brincar num tapete com os seus bisnetos, com os seus netos, sem sentir dores nas articulações, sem você levantar, sabe, assim, sem você estar usando uma fralda, sem você estar usando um dispositivo traqueostomizado, né, doutora? Ou então estar usando uma sonda nasointeral, enfim, ou interal, enfim, é você ter qualidade de vida. É sobre isso, é sobre qualidade de vida, não é sobre velhice. Envelhecer, as pessoas têm esse preconceito, né, porque eu sou velha. Não é velho. Gente, eu adoro falar que eu sou velha de conhecimento, que eu adoro estudar, então quando eu falo, mas você lembra disso? Eu falo, eu tenho que dar uma estudada, mas se eu pegar um pouquinho para rever, eu consigo me lembrar. E isso aí as pessoas, nossa, mas você é dessa época? Sim. Eu brinco falando esse negócio de, tudo bem que eu fiquei impactada de falar que eu tenho que procurar um geriatra? Sim, né, obviamente. Mas assim, é muito bom saber que eu tenho uma história, saber que eu vivi muitas coisas. E você ter qualidade disso, você viver isso com qualidade, com presença, e não deitado num quarto, isolado, onde você vê todo mundo vivendo um mundo ali, ó, à parte, você tá ali, porque você não consegue nem ao menos se comunicar. Por quê? Porque você não cuidou da prevenção, né, doutora? Esse assunto, né, de envelhecimento saudável, quando a gente conversou, né, e se propôs a falar sobre isso, é uma coisa que é muito, assim, importante, porque a gente tem várias estatísticas, né, sobre como a população está envelhecendo. Então, tem uma previsão de que daqui 5 anos, 2030, a gente tenha uma em cada seis pessoas tenha mais que 60 anos. Tá? Então isso é muita coisa. A previsão deles é que para 2100, quase 36% da população tenha mais de 60 anos. Então assim, é muita coisa. Só que é algo recente, a gente tem visto essa mudança, né? Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, era muito normal. Uma pessoa de 60, de 40 anos era velho realmente, né? Ele era uma pessoa velha, assim, de estar já no fim da vida, digamos assim, porque a expectativa de vida era muito menor e tudo mais. Então, é algo novo, relativamente novo, que a gente está aprendendo, né? Então, essa questão de envelhecer com autonomia, a gente tem tido muitas campanhas em relação a isso, porque realmente o Outubro Prateado, exatamente. Explica pra nós. O Outubro Prateado, agora, hoje em dia a gente tem várias campanhas, né? Cada mês a gente tem uma cor. E aí, outubro, eles têm essa campanha que é Outubro Prateado e remetendo, os cabelos, né? brancos. Os cabelos brancos. Lady Laura, por isso que eu falei do Roberto Carlos. Pra gente poder valorizar o envelhecimento, que é isso que a gente está conversando, tirar esses tabus, esse mito de que envelhecer é ruim, de que envelhecer, né, que a gente tem que esconder, que a gente tem que mentir idade, sabe? E a gente tem uma campanha que é uma década do envelhecimento saudável da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS, tá? Legal. Então começou 2021 e acaba agora 2030. Recente, então. Isso, por isso que eu te falo, é um assunto novo para todo mundo, sabe? E essa década saudável, eles têm alguns pilares do que eles consideram que é importante. O que a gente, enquanto sociedade, política, sistema de saúde, o que a gente tem que fazer? Primeira das coisas que eles colocam, acho que são 4 pilares. O primeiro pilar que eles colocam é mudar a forma que as pessoas enxergam o envelhecimento. Isso. Então, assim, é fundamental para que a gente envelheça de forma saudável, a gente procurar se cuidar. Parar de falar amadurecer. Isso. E tipo assim, eu não sou velho, eu não preciso me cuidar, não tá na época, eu não preciso, eu não sou velho. Entendi. Então, mudar essa visão, trazer isso para um plano do... É normal, né? Graças a Deus eu posso envelhecer. Envelhecer, exatamente.
E aí, o que a gente considera que é fundamental para o envelhecimento saudável é a grande mágica aí de tudo hoje em dia de vida saudável, né? É uma alimentação balanceada. Então, eu ia falar. Todas as pesquisas mostram das comunidades que vivem mais, né, dessa questão da longevidade. Então, assim, é uma alimentação balanceada, natural, evitar processado, industrializado, os autopalatáveis, evitar cigarro, bebida alcoólica, tudo isso, assim, essa história de que, porque todos os dias eu posso tomar um cálice de vinho do Porto, por exemplo. Isso aí, vira e mexe, assim, tem uma pesquisa que libera, tem outra que, daí depois vem outra que fala que não. O doutor Luciano estava falando, a gente conversou sobre isso na última vez, quando ele veio aqui, porque a substância da uva, eu não me lembro o nome dela agora, né, gente, pra falar, porque daí que eu tô ficando velho. Não, vamos começar a comprar aqueles negocinhos de cruzadinha. Tem uma substância lá da uva que fala assim, que para você conseguir absorver no trato digestório, você precisa de 50 litros diários de vinho para você conseguir absorver essa substância da uva que faz você ter saúde, fazer bem pro seu coração, enfim. Aí, porque tem esse negócio antigo, né? A gente consegue ter isso daí, obter isso através dos alimentos, né? De uma suplementação prescrita. E é sempre perigoso a gente incentivar o consumo, por exemplo, de bebida alcoólica, porque se é uma pessoa que já tem uma predisposição, por exemplo, ao abuso, isso pode ser o gatilho, né? Então a gente tem bastante cautela com relação a isso. Então, assim, alimentação saudável, balanceada, com frutas, verduras, cálcio. Cálcio é muito importante, principalmente para a mulher, que é o nosso foco aqui. A gente precisa de cálcio e a gente precisa de cálcio da dieta. A gente não gosta de repor cálcio. Ele é uma das poucas substâncias aí que a gente que a gente não gosta da reposição. A gente repõe, claro, quando precisa, mas a gente incentiva muito isso da dieta, né? Não, mas através dos alimentos é muito difícil a absorção, né? Porque para atravessar o osso... Não, é que na verdade a gente precisa de uma quantidade grande. E aí a gente fala bastante, por exemplo, assim, no brócolis, verdura de folha escura. Lógico que tem, né? É ótimo, mas você precisa comer um pé inteiro de brócolis, né? Para substituir um copo de leite. Uma fatia generosa de queijo. Então a gente tem que fazer essas adaptações. Aí entra a vitamina D? E isso que ajuda, né, nesse processo, mas... Que é um hormônio, né, na verdade. E que é muito fundamental. A gente vive dentro de casa um dia, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Assim, que pessoal mesmo, porque eu sempre ouvi falar, acho que até deu eco no meu microfone que eu coloquei a mão, eu sempre ouvi falar, eu tenho vários amigos nutrólogos, médicos especialistas em medicina integrativa que me falam que a melhor absorção da vitamina D é a intramuscular. E aí, uma pessoa essa semana falou para mim que não, que via oral pode ser também. Mas eu acredito, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, depende da pessoa, do indivíduo. Se eu tenho uma diverticulite, se eu tenho qualquer problema, qualquer comorbidade no meu sistema digestório, e aí? Então é assim, ó, em raros casos, se tem alguma coisa muito grave de questão absortiva, essa via pode não ser a preferencial, tá? Mas atualmente o que a gente tem nos estudos é dose baixa diária. 300? 1.000 unidades por dia, totalizando 7.000 unidades no dia. Porque isso é o mais próximo do que a gente faria no nosso dia a dia. Via oral? Via oral. E 300.000 unidades mês? A gente não tem recomendado mais grandes reposições mensais ou semanais, tá? Os estudos mostraram que a melhor absorção é quando ela é dada pequenas doses, então 1.000 unidades. E aí vai vendo através dos exames. Porque isso se aproxima mais do fisiológico, entendeu? Do que seu corpo faria. Então tá bom, então me perdoe pra pessoa. Mas isso é bem divergente, tá? Até porque é um assunto que tá muito na moda. Porque é tudo base científica, né? Tem que ter base científica disso aqui. Então isso é muito, se você trouxer 10 médicos diferentes aqui, provavelmente os 10 vão ter opiniões diferentes. Exato, tá? Eu puxo mais a sardinha pro lado aí da geriatria, no caso, e o que a gente tem visto nos congressos. A absorção dele? Interal, via oral. É mesmo? É isso, via oral. É o que a gente tem visto, assim, nos estudos, nos congressos, via oral, dose baixa, diária. Olha, bom saber. Não, bom saber não, que o vô já foi, né, mas a mãe tá aí, né, mãe? Sogra. Então. Mas vai demorar. E tem você, né? Ela gosta de falar que eu sou velha, né, Juan? Um monte de jovem
com deficiência de vitamina. Minha filha também tá velha, minha filha tem 22, que eu tive ela quase neném. Nossa, mas aí a gente tá falando dos pilares, né? Então, assim, alimentação saudável, com certeza. Tá? Hidratação. Hidratação. Atividade física. Qual atividade física é recomendada? Assim, não pra mim, tá? Vamos falar de cima de 60, pelo amor de Deus. A gente tem uma recomendação. Vou pedir pra editar o vídeo. A gente tem uma recomendação atual de 150 minutos por semana, tá? De atividade física. Cardio. Então, no geral, sendo que 2 desses períodos, normalmente, então, ou 5 períodos de 30 minutos, ou um pouquinho mais, sendo que 2 desses períodos com exercício resistido. Então, musculação, pilates. Tá. Uma das grandes dificuldades que a gente tem com o envelhecimento, Rafa, aqui, e de perda de autonomia, é perda de músculo. Sarcopenia. A sarcopenia é um negócio muito complicado. E aí, eu vou te deixar chateada de novo. Ela vai falar de mim, cara. Tira do ar. Sabe quando que a gente começa a perder massa muscular? Agora, tô percebendo já, tá tudo caído. Mentira, gente. 35, 40. Não, isso daí é pra grande maioria, eu sou a minoria. Então, assim, a gente já tá perdendo, entendeu? Eu tô não, você que pode estar, eu não. Eu só não vou tirar a roupa aqui porque eu não pode, não permite. E também porque não pode. Vamos contar contigo, vamos continuar. Mas vamos então, falar de gerúndio. É um ponto muito importante, né? É verdade. Pra mulher, a questão da... Deixa eu cortar rapidinho. Pode falar. A Cláudia Raia fez um vídeo uma vez falando que depois dos 35, 40... A gente faz musculação e a gente perde o músculo no banho. É verdade, então. É isso, vai pelo ralo. Você repõe de manhã pra perder à tarde. Nossa. Não é tão ruim assim, gente. Mas assim, precisa ficar de olho, entendeu? Porque é um grande problema. Na segunda-feira que eu participei dessa entrevista na rádio, a gente falou sobre osteoporose. Eu e o David, o Dr. David, ortopedista. Então, até ficou salvo também, se o pessoal quiser acessar depois lá no Instagram. Tá no ficou Instagram? salvo, tá no Instagram. Coloca de novo o QR Code dela, por favor. Foi assim, muito legal, porque é uma coisa que, é o que eu falei no dia, assim, quem aqui não conhece alguém, um idoso que já caiu? É muito comum, tá? E aí a gente tem que tentar evitar. Então, assim, a questão do cálcio, comer bastante proteína e atividade física, tá? A gente quer, é o que você falou, a gente quer chegar na velhice, né? A gente quer envelhecer, podendo sentar no chão, brincar com os Maioridade. Maioridade. E eu vou até menos do que isso, Rafa. A gente quer poder sentar e levantar de uma cadeira sozinho. Não, porque eu vou falar, o Alex não consegue mais, é meu marido, hein? Mais novo que eu, 1 ano e 6 meses. Ele não consegue, eu tô melhor que ele. Por quê? Porque ele trabalha o dia todo sentado. Ele é programador, trabalha com tecnologia, então é o dia todo sentado. Quando vai levantar, sabe? Tá todo... E aí prejudica tudo, né? A articulação, a circulação e etc e tal. Aí também tem a questão da alimentação. E são coisas básicas, assim, hoje em dia cuidar que a gente agora pra não colher no futuro. Entrar e sair do carro. São coisas que a gente faz e nem percebe. Só que quando você perde, isso faz muita falta. Imagina, sabe assim, você não conseguir ir no banheiro sozinho. Poxa sabe vida. assim? É muito complicado. E eu vou dar trabalho se eu não conseguir ir ao banheiro sozinho. Então é hoje, né, que a gente tem que pensar nisso. Então, assim, alimentação saudável, atividade física. E aí a gente vai para outras áreas que não são menos importantes, que são essa parte mais de convívio. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre ter propósito. Isso é muito importante. Propósito. Você ter uma coisa que te mova a são acordar, os netos. Entendeu? A levantar da cama. Vou pôr até óculos, porque agora a gente vai começar um assunto muito sério. O meu propósito é ser avó. Vou até pôr óculos pra ser vó. Só que vai ser difícil, porque a minha filha de 22 anos tá fazendo veterinária agora, ela não quer nem saber de namorar. O meu de 15 não vai querer ser pai agora. É melhor não ser pai agora. O de 12 talvez até queira, mas não pode, né? Não dá. Mas, cara, meu propósito de ter vitalidade, de ter saúde, de ter disposição é poder ser avó. Eu vou manipular as minhas noras, eu vou comprá-las, eu preciso ficar rica antes disso para poder comprar, porque eu preciso de saúde para pegar os netos no colo, eu preciso, cara, o meu sonho, acho que desde que eu nasci, sempre foi ser avó. E aí, então, a gente precisa cuidar disso por aqui. E você tem que ter isso que te move, porque quando a gente vai envelhecendo, às vezes a vida econômica acaba, né, você para de trabalhar. Sim. E aí, Alex, você vai ter que trabalhar pra isso. A gente trabalhou a vida inteira, então todo dia a gente acordava, mesmo que seja uma dona de casa, ela trabalha, não deixa de ser trabalho, ela acorda todo dia para cuidar da família, para cozinhar, para limpar a casa, né, para manter então, aquilo isso entra como atividade física? Não entra. Tá vendo, meu povo? Uma médica falando pra vocês. Isso assim,
assim, ó, isso entra como se manter um pouco ativo, porque a gente sabe que é um trabalho que cansa, né, e tudo, mas não conta nos 150 minutos não de não. E na padaria não conta. Aquela que fala o que é atividade, o que a gente considera atividade física? Quando você tem o propósito de se exercitar. Então, ir a pé na padaria é muito legal. É muito bom para você se manter ativo, mas você não tá se exercitando, entendeu? Não conta nos 150 minutos. Porque o seu propósito foi ir à padaria e não fazer uma caminhada. Porque se você também tem a questão de se você foi até a padaria, você foi comprar um pão, comprou né? Um pão, um carboidrato, um sonho, exato, ou qualquer outra coisa. Então isso é bem legal de falar. Então eu não tô falando que não é bom de fazer, tá? Fazer mais coisas a pé, subir escada, né? Hidroginástica. Aí sim, aí é atividade física, porque aí você sai de casa pra se exercitar. Pra isso, entendeu? Pra esse propósito. Então se eu saio de casa, ponho um tênis pra caminhar, é atividade física. Legal. Se eu sair para ir no mercado, alguma coisa assim, é muito bom, faça isso, mas ainda assim você vai precisar do exercício aí mesmo, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quais são, quando um paciente te procura... antes disso, quando um paciente te procura, não na minha idade, mas um paciente mais maior idade, quando ele te procura, ele vai sozinho ou ele vai acompanhado? Isso varia muito, tá? Da idade e da condição do paciente. Essa semana passada, inclusive, eu atendi uma idosa, 64 anos, e ela estava sozinha. E eu falei, nossa, que legal, você veio sozinha. A minha mãe vai ter 100 anos e vai estar correndo. E ela falou, não, eu faço tudo sozinha, eu sou super ativa e tal. Então, depende dessa condição, entendeu? No geral, a gente tem, tipo, 3 acompanhantes, entendeu? É bem a família inteira. Mas, assim, no geral, eles vêm acompanhados, tá? Mas a gente tem. E essa consulta, por exemplo, dessa idosa de 64 anos, era uma consulta de rotina. Ela falou, legal, preventiva. Preventiva, entendeu? Olha. Então foi super legal e a gente identificou várias coisas lá que a gente poderia melhorar, né? A gente conversou sobre um monte de coisa, exames de rotina e tudo isso. Então é bem legal, sabe? Então essa daí vai ser uma que vai poder deitar no tapete da sala e brincar com os netos com 80, 90 anos. Exatamente, ela tá indo no caminho. E normalmente quando uma pessoa te procura, um paciente te procura, independente se ele está acompanhado ou não, quais são os primeiros exames que a doutora pede? Porque o que tem muito que me perguntaram hoje no direct foi o seguinte, igual eu falei pro doutor Luciano Tarelli quando ele veio aqui. Porque pedem muitos exames, alguns exames que o convênio muitas vezes não cobre, e aí nós não voltamos, não retornamos. Prefiro não retornar porque eu não tenho condições. Ou então pessoas que até têm condições financeiras, têm condições de pagar o exame, mas falam, putz, que burocracia, ter que achar o lugar para fazer tal exame, blá blá blá. Quais são, você é de acordo com a queixa do paciente ou de acordo com a idade? Eu sou bem conservadora com essa relação de exames, tá? Exame e medicação. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer listas quilométricas de exame. Eu acho que a gente tem que ser racional, tá? A gente tem uma tendência a pedir muito exame, que depois a gente não sabe nem o que a gente faz com aqueles exames. A gente tem aqueles resultados na mão e aquilo vai impactar em quê? A gente aprende na faculdade, na residência, nos cursos que a gente faz, que um exame ele tem que servir para algo. Certo. Então, 80% da nossa consulta, da nossa avaliação é a conversa, a anamnese. É a anamnese, a queixa. É você entender quem que é aquele paciente, por que ele te procurou, o que ele tá precisando, o que ele tem de problema, sabe assim? O que tá doendo em mim, né? Qual é a minha dor? Exato. Com isso, a gente resolve 80% das coisas. Legal. O que fica faltando, aí a gente vai escolher exames específicos para aquilo. E a gente tem os exames de rastreamento também, que independente da pessoa ter queixa ou não, a gente pede. Então, no geral, dependendo da idade, da queixa, rastreamento que a gente tem que considerar, né? Ver se a pessoa tem indicação. Colonoscopia, é muito importante, mamografia, densitometria óssea e rastreio para câncer de pulmão, se a pessoa é tabagista ou ex-tabagista. Força de preensão, palmar. Meu avô, o Dr. Omar, é meu parça, ele fez com o vô. E aí ele falou assim, Rafa, seu avô, meu avô tinha, eu não lembro mais, gente, parece, eu não lembro quantos anos, meu avô já quase perto dos 90. Mas ele falou assim, seu avô ele tem a força, porque ele trabalhou muito a vida inteira. Muito, muito. Meu avô veio de uma família muito humilde, trabalhou a vida inteira, muito pegando pesado. O meu avô com 72 anos estava empreendendo um novo negócio, assim, deu certo. Não ficou rico, mas assim,
Não saiu, sabe, aquela coisa quando você para, que daí você fica doente, fala, deixa ele fazer o que ele quer fazer, porque se parar, acabou a vida dele, sabe, perde o sentido. Aí ele falou assim, mas seu avô tem a força do seu avô é de uma pessoa de 60 anos, meu avô 80 e poucos anos. Falei, cara, fantástico. Esse é um teste que a gente faz no consultório. A gente tem alguns testes físicos que a gente faz para os idosos para ver essa capacidade física, que legal. E um hemograma? Com um hemograma você já consegue ver bastante coisa. E aí os exames de sangue no geral, aí a gente pede assim, hemograma para ver anemia, pede perfil de ferro. No hemograma você já consegue ver bastante coisa. Isso, a gente vê bastante coisa. Aí a gente dosa as vitaminas que são importantes pra gente repor. Então, vitamina B12, vitamina D, TSH, né, que é o da tireoide. Com o passar dos anos aí, a gente tem um índice maior de hipotireoidismo, então a gente checa também. Então, esses exames aí mais gerais, que são exames que realmente vão servir para alguma coisa. Se eles estiverem alterados, a gente vai, né, fazer uma reposição de ferro, a gente vai repor uma vitamina, a gente vai investigar alguma coisa. E essa questão da... Glicemia, diabetes, né, que é super importante, então a gente pede glicemia, pede aquela glicada que é o de 3 meses, né, porque a de jejum, você sabe que às vezes o paciente... Ele não cumpre o jejum certinho. Ele faz o jejum, ou às vezes ele faz muito bem só o jejum. Aí a glicemia de jejum, ela dá ótima. A hora que você vê a média dos 3 meses... Dá uma então, quando sabe, as pessoas quando sabem que vão fazer exame, aí elas dão uma reduzida na comida. Foi que o meu irmão, esses dias, eu pedi pra ele. Meu irmão, ele é diabético, e daí eu fiz um pedido pra ele, ele fez. Eu falei, Tilé, você fez pelo menos umas 12 horas de jejum para esse daqui específico, né, que é da resistência insulínica? Aí ele, eu acho que eu fiz. Falei, então vamos ter que refazer. Porque deu muito alterado. Deu muito alterado mesmo, assim, sabe? E tem vários fatores que o diabetes pode provocar, né, de comorbidade. Sim, né? Muita coisa, meu Deus do céu, muita coisa. E meu avô abre aspas aqui, um adendo. O meu avô, quando ele veio morar comigo, quando minha avó faleceu, ele veio morar comigo. Meu avô, muitas das vezes, quando a gente ia fazer o destro, que é medir a glicemia da pessoa, dava HI. Porque minha avó e meu avô, eles gostavam de comer muita besteirinha e tal. E em casa, eu não restringia de nada. Eles comiam de tudo. Tanto que o Dr. Omar, ele tem a pizzaria Babo Giovanni. E aí a pizza de Alite sempre tinha que ser dali e tal. Então, assim, ele sempre comia. O Alex fazia todas as vontades dele. Pastel, que eu gostava, salgadinho, frango assado, a pizza de Alite, que baita sal, sódio pra caramba. E o vô, inexplicavelmente, mas durante a semana, a alimentação dele era balanceada. Eu cuidava. O vô, ele entrou em remissão. Inexplicavelmente, meu avô faleceu de velhice. Mesmo assim, a máquina parou. Isso é uma coisa interessante da gente falar, que assim, não dá pra ficar restringindo, dependendo da idade, né? Porque, até a bebida alcoólica, o doutor Omar falava, se ele quer beber, só que ele não queria. Eu tenho uma história, né? Quando eu tava na residência de clínica médica, eu acompanhava uma idosa que já tinha um Alzheimer bastante avançado, né? Ela ficava internada lá com a gente, e aí a família tava precisando de acompanhamento em casa. E aí eu me ofereci, porque eu faço atendimento domiciliar também, pra esses pacientes. Você é daquelas que vai de boa, sem cobrar nada? Eu faço muito isso. Depende, já fui, assim, dependendo da situação, mas a gente acaba... Não tem dinheiro pra pagar, menina, mas vai fazer? O coração não dá, né? E aí, então o filho veio de Brasília pra me conhecer, né, a gente tava lá, ela tava internada, e aí ele falou pra mim, então foi aquele primeiro contato ali pra contratar, né, o serviço. E aí ele falou pra mim, olha, minha mãe gosta muito de tomar 94 anos ela tinha na época, acamada, né, um Alzheimer super avançado. E aí ele falou, minha mãe gosta de uma tacinha de vinho, você acha que tem problema? Eu falei, olha, se eu chegar aos 94 anos e meu filho me recusar... Dá um soco na cara dele. Eu vou, sabe assim? Eu falei pra ele, você não faça isso. Poxa, aí eu pensei, acho que não vai me contratar nunca, né? Mas assim, deu super certo, eu cuidei dela até ela falecer, foi ótimo. A gente lembrava disso. Não, gente, pelo amor de Deus, a hora de cuidar é agora. Chegou num determinado momento, não vai ficar regulando o açúcar, a gordura, a gordurinha do joelho do porco, porque às vezes é o prazer que tem, né? Então, eu sou muito flexível com relação a isso. Eu acho assim, a gente tem que cuidar enquanto, assim, dá tempo, né? Agora, lá na frente, aí a gente tem também que ser equilibrado, eu acho que já é egoísmo, eu acho que é a família que quer que não dê trabalho e fala, não, você não pode. Poxa vida. Exato. Já principalmente as pessoas que estão acostumadas a serem ativas,
a ser aquelas pessoas que tomam as decisões, né? Enfim, e aí, de repente, você se vê num cenário onde você não responde mais por você mesma, e as pessoas falam que você pode, que você não pode, delegado. Gente, uma coisa que, essa de delegar, assim, uma coisa que me incomoda bastante, que eu converso muito com as famílias, é quando as famílias não querem que o idoso saiba de algum diagnóstico, de alguma coisa assim, sabe? Legal. Eu acho isso super complexo e que a gente precisa falar, sabe? Porque às vezes o idoso tá lá lúcido, super orientado. Quando lúcido, né? Quando lúcido. Você não gostaria de saber? Com certeza. Ou você gostaria de não saber, mas a decisão tem que ser sua, entendeu? Então, e os familiares vão saber, por me conhecerem, eles vão saber se eu quero saber ou não. Então eu fico muito incomodada quando há essa tentativa de esconder do idoso. Então eu sempre falo para as famílias, olha, eu vou perguntar se ele quer saber, sabe? Então a gente tem técnicas para isso, a gente estuda para isso, né, para as notícias e tudo. E a gente fala, olha, eu tenho algumas informações sobre a sua saúde, o senhor quer saber? Ou prefere que eu fale só para sua filha, para o seu filho? Algumas vezes eles falam, eu não quero saber não. Outras vezes eles falam, não, eu quero saber. E ele tem direito de saber. Por mais que você não queira, como filha, poxa, é um direito. Se ele tá lúcido, é um direito dele, sabe? É diferente. É preservar a autonomia. Se tiver alguma demência, daí já é diferente. Aí sim, aí a gente nem considera, eu né? trabalhei um tempo numa casa de repouso, onde tinha uma paciente não, que a gente tem que chamar de hóspede, que ela tinha um Alzheimer já avançado. E aí, eu entrei em conflito com uma companheira de trabalho, com uma colega de trabalho, e eu fiquei muito putaça. Desculpa, putaça não é palavra, vamos falar essas horas, né? Não, né? Tá acabando o programa? Não. Ah, mentira! Toda vez! Vai voltar também, tá? Não dá, tem muita coisa ainda. Enfim, ela tinha a diurese, né? Solta, incontinência urinária muito forte. E só que ela foi uma advogada no passado muito bem conceituada, renomada, etc. E era uma instituição muito estruturada, cara, assim. É um lugar, assim, que eu considero um hotel 5 estrelas. Não quero ir, tá? Mas eu considero um hotel 5 estrelas. O tratamento de primeira. Mas eu particularmente, Rafaela, não que, se as crianças quiserem me levar, me mandar não, porque também não vou deixar, porque eu vou ter dinheiro para pagar, porque eu vou ficar rica. Mas enfim, eu não quero, eu não gostaria de ir para uma instituição onde são ditadas as ordens e tem cronograma, etc e tal. Mas enfim, voltando, que senão eu começo de jabuticaba e termino a cerola. Ela foi uma advogada muito renomada, muito respeitada, com uma rotina extremamente exaustiva, mas que ela gostava. Sabe essa rotina que a gente tem? E aí, ela falava com muita certeza as coisas, ela afirmava. E aí, um dia, ela chegou e a filha não ia visitá-la fazia alguns meses. E aí, ela tinha feito cocô na calça. E daí, eu entrei e eu fui com todo aquele, sabe, aquele cuidado. E ela falou assim, não, porque a minha filha trouxe 2 calças para mim hoje de manhã e eu quero usar essas 2 calças. Ela falava com autoridade, porque de uma classe social alta, né, que é muito caro, inclusive, para ficar nessa instituição, acho que é 15 mil reais por cabeça, pra você ter noção. Aí ela falou, porque ela trouxe, aí o que eu fiz? A minha abordagem. Falei, sim, realmente, a senhora tá certa, ela trouxe, mas o que aconteceu? A moça da lavanderia confundiu com a da mulher do quarto, com a moça do quarto do lado e levou, e eu tô brigando com ela para trazer, sabe assim, eu não fui contra o que ela disse. Aí a mocinha que estava do meu lado, o colega de trabalho, ela falou assim, não minta pra ela, não, sua filha não aparece aqui há meses. E não sei o que, eu falei, cara... Pra quê, né? Eu falei, a mesma coisa você chegar pro seu filho de 4 anos e falar que o Papai Noel não existe. Sim. A gente tem pouco tempo, então acho que não vai dar pra falar sobre isso, dá pra voltar, que é um assunto ela tem que voltar. Essa questão de lidar com a demência, que hoje, como a gente estava com esse foco, né, mudou oposto, tudo, você viu, né? Que eu falei mas é uma coisa muito legal e que eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade, sabe? De lidar com isso, de saber, porque é isso, assim, você fez uma comparação ótima, é como se eu falar para uma criança de 4 anos que Papai Noel não existe, pra quê? Né? Poxa, porque ela sofre, disso, né? Sim, porque dentre o Alzheimer e o Parkinson, eu preferiria ter o Alzheimer
do que o Parkinson. Porque o Parkinson eu estou consciente Depois você não quer que eu te mande pro geriatra, tá vendo? Já tá até escolhendo que doença que vai ter, não vou ter nenhuma. Ai, mas se for pra escolher, eu prefiro ter o Alzheimer, porque pelo menos eu não lembro de nada, só vou lembrar do passado. Se for pra escolher, vamos comer bem, fazer atividade física, pra gente tentar evitar de ter tudo isso. Tô tentando, mas é muito estresse, é muito filho pra pouca mãe, gente. Outra coisa dos pilares que acabei não falando, porque eu falo assim, os pilares são coisas que todo mundo sabe, mas que é muito difícil de pôr na prática, né? Falar é fácil. Então, assim... Você pratica, doutora? Então, na medida do possível, aí o que tá dando, que é exatamente isso. Então, assim, comer bem atividade física, dormir bem e não ter estresse. É só isso dormir que a gente tem que fazer. É complicado, cara. É só isso que a gente tem que fazer. Comer bem a gente até tenta. Atividade física... Podemos conciliar aí, mas dormir bem... E não ter estresse. Agora então, é só isso que a gente tem que fazer para envelhecer bem. A gente vai conseguir. Será? Acho que sim. Vamos ouvir aquela música Lua de Cristal da Xuxa? A gente chega lá, né? Agora, então, o próximo a gente vai falar sobre demência. Deixa eu te perguntar uma coisa, só que se eu não te perguntar, eu tô lascada. Pergunta. Interação medicamentosa. Isso é um assunto muito importante. Quando chega pra você um idoso realmente, de 85, 90 anos ali, e ele é diabético, ele é hipertenso, ele é tudo que você imaginar, e ele toma metformina, um glibenclamida, ele toma também, ele tem arritmia cardíaca, ele toma um cilostazol. A gente tem dentro da geriatria síndromes geriátricas, então que são assim, conjunto de problemas que o idoso pode ter, que a gente tem que avaliar. E uma dessas síndromes a gente chama de polifarmácia, tá? E aí eu vou falar um dado assustador pra vocês, aí eu tenho certeza que vocês vão ficar assustados. Sabe o que é considerado uma polifarmácia, que é excesso de medicação? 5 medicamentos. Quais? Não, você usar 5 medicamentos ao mesmo tempo já é considerado... Associado? Não. 5 medicamentos já é considerado polifarmácia, entendeu? Sem contar a suplementação, né? Medicação, você tá falando. Suplementação que eu digo, um zinco, um magnésio, um ômega 3, o sarcopene, essas coisas não entram, né? Então, mas se for essa quantidade, a hora que você for juntar tudo isso, pode ser que já dê algum tipo de interação. É isso. Então, porque eu achava estranho mesmo, vovô, por mais que falam que o metformina, que aí tem o Figdu, que é caríssima, que ele foi uma das medicações mais inteligentes criadas por diabetes e tal, o meu avô, ele sentia um cansaço nas pernas excessivo, uma indisposição. Então, assim, tem paciente que precisa realmente usar muita medicação, que a gente não consegue diminuir muito essa lista, porque realmente tem várias doenças. Até tem uma interação com mas outra. A gente precisa sempre avaliar essa receita e confirmar, ter certeza se tudo que tá ali é necessário de verdade, porque quando a gente usa mais do que 5, né, nessa questão da polifarmácia, a gente já começa a aumentar muito o risco de interação, e a questão de reação adversa. Sem prescrição médica? Aí o antibiótico não entra nessa polifarmácia. Foca só nela que eu vou achar um vídeo do vô aqui. Não entra na polifarmácia porque a gente considera medicamentos de uso contínuo. Então, medicamentos que você usa todo dia, né? Então, a gente tem que sempre tentar ver essa receita, se tem. E por isso que daí eu acho que essa atuação do geriatra e do clínico geral, ela é muito importante, porque a gente está muito especializado. Então, a gente tem muito especialista, o que é muito bom para doenças específicas. Então, a gente sempre precisa de especialista, é muito importante. Mas é importante a gente ter um médico que coordene esse cuidado. Certo. E que olhe para o paciente como um todo. Porque você vai no cardiologista, ele pede os exames que ele acha, né, que são necessários, ele faz a receita dele. Aí você vai no nefrologista, que é o do rim. Aí você vai no pneuma, aí você vai no endócrino, aí você vai em 1 milhão, no ortopedista, no neuro. A hora que você vê, você tem 1 milhão de pedidos de exame, 1 milhão de receitas diferentes, nenhuma se conversa, não tem ninguém que faça esse ajuste fino aí de tudo. Então, essa é uma das nossas funções também, é dar uma olhada no paciente como um todo, tá? Então, precisa ir no especialista, lógico, mas o que disso aqui que a gente consegue, né, coordenar, juntar das duas receitas, uma coisa que pode estar atrapalhando a outra, ou uma coisa que é semelhante, sabe? Certo. É um trabalho muito importante. Um trabalho difícil, tá, Rafa? Porque tem algumas medicações, a gente fala que os pacientes têm estimação pela medicação, são medicações de estimação. Meu avô escondia. Então faz parte também, a gente aprende isso, a não mexer nessas medicações de cara, para poder fazer um vínculo, porque se chega no consultório e logo de cara você quer tirar a medicação de estimação, eles não voltam nunca mais. Então você vai aos poucos. Geriatria... Eu mentia pro meu avô ele estava muito acostumado a tomar um antibiótico que eu esqueci o nome, porque ele teve eu esqueci o nome agora da doença. Mas ele não foi uma doença, ele teve um problema no testículo.
que ele sentia muita dor, e daí ele tomava uma medicação fortíssima. Vou mandar pra você, vô, algumas coisas do vô. Meu vô, eu queria mandar da volta, mas não vou achar agora. E meu avô tomava, então o que eu fazia? Eu pegava o dipirona, que era igualzinho a medicação, e daí eu dava pro avô tomar, falava, vô, é esse aqui. Ele vai passar, né? Eu falei, com certeza, vô, foi o doutor Omar que mandou o senhor tomar, e se não tomar, cara, placebo puro. Sim, e por isso que a nossa consulta, o nosso acompanhamento, ele é longitudinal, né? Então, cada consulta, a gente define as metas para a próxima consulta, porque não dá pra gente ver tudo de uma vez. Até porque a gente tem que fazer esse vínculo, né, com o paciente, ele tem que confiar no seu trabalho, confiar no que você tá falando, nessas mudanças que você vai propor. Então, a gente vai fazendo isso bem com calma, assim. Isso é lindo, gente. Né? E tem coisa, Rafa, que é assim, ó, por mais que esteja no livro, dizendo que não é pra você fazer. Tem coisa que a gente deixa, entendeu? Porque você tem uma visão humanizada. E aquilo, a gente sabe que aquilo vai acabar fazendo mais mal do que bem pro paciente, e você vai acabar perdendo ele de fazer outras mudanças, sabe? Então a gente abre exceção, assim, a gente tenta, conversa com a família e tudo, mas tem alguns casos que a gente acaba deixando mesmo, entendeu? Legal. Ô Juan, você consegue rodar rapidinho o vídeo do vô? Pega aí que eu queria mandar eu dançando com o vô. Gente, o meu avô é que assim, falar sobre, eu vou mandar eu queria achar, eu devia ter mandado antes, é que é com muita correria, muito filho pra pouca mãe, mas eu queria ter achado antes, você ia amar meu avô, se você conhecesse. Meu avô, ele era mulherengo pra caramba, minha avó sempre falou que ele era, eu não acreditava, mas ele era um amor, um doce de pessoa. O meu avô era uma pessoa que, se você falasse assim, seu Pedro, o senhor vai ficar sentado o dia inteiro aqui, ó, e ele ficava, e ele obedecia, e ele era lindo. Ele era tudo de bom. E eu queria que você tivesse conhecido o meu avô, com todo esse seu coração lindo, cara. E aí, essa questão da interação e tudo, ela vai voltar com a gente, tá, Juan? Eu não posso esquecer de falar que ela vai voltar com a gente. Aqui eu vou descansando. Eu vou mandar esse vídeo aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou mandar pra você, Juan. Eu sei que eu tô passando do programa, Nicole, desculpa aí, rapidão, aqui é do vô, perdão. Esse vídeo aqui, Juan. Ai, mandei pra mim mesma, peraí. O meu avô era... Minha avó também, tá, avó? Desculpa aí, se a senhora estiver ouvindo como você está ouvindo, não, acho que não, mas vai. Meus avós. Meu avô primeiro, só vai passar o vô. Ó, meu avô. Ele era lindo. Ele é lindo. Aí ele com a minha mãe é advogada, 63 anos, 62, acho que a mãe tem. Advogado, meu pai faleceu e ela foi fazer faculdade de Direito. Minha mãe, ela é mais jovem que eu. Também depois de mais velho um pouco. A minha mãe, eu falo que ela é mais jovem que eu. Ora ela tá aqui, ora ela tá em Curitiba, ora ela tá lá em outro estado. Tem algum vídeo aí que eu mandei pra você, Juan? Ai, que coisa linda. Isso aí foi eu que fiz a barba dele. Eu falei, a barba e o cabelo. Tem outro, vamos ver. Tá tudo bem, seu Pedro? Comendo a pizza do Dr. Omar. Tudo bem? Tem um monte de gente fazendo oração pro senhor aí pelo mundo. Tá bem, né? Tá comendo pizza de elite, né? Manda um joia. Manda joia. Tomou banho. Graças a Deus, né? Aí, ó, de manhã, eu copi toda a vida inteira. Quando ele veio pra minha casa, eu comprei tudo igualzinho que era na casa dele, quando ele morava com a minha avó. Pra transição, seu Ambos eram muito independentes, né? Então, olha lá, fazendo ginastiquinha. Que legal. Ele era lindo. Olha lá, aí com físio. E ele era muito esforçado, você não tem ideia. Isso é uma coisa legal que você falou do físio, né? A gente falou muito aqui da geriatria, mas assim, cuidar de idoso é multiprofissional, tá? A gente precisa de todos os profissionais. Vou ter tratamento VIP. Então, fisioterapia, TO, psicólogo, nutrição. A gente precisa... É um trabalho multiprofissional mesmo. Aumenta o volume aí, Juan. Dançando com o vô. Aí foi, acho que faltava uns 2 meses pra ele aparecer, sabe? Mas ele... A menina dos meus olhos. Foi ele vendo um rapaz tocar
no almoço do Dia dos Pais. Só dava ele de cadeira de rodas só para ajudar na locomoção, mas ele não precisava. E assim, eu não posso. Aí ele em Ubatuba. Quem foi com a gente? Forgado. Lindo, lindo, lindo. Então, envelhecer é bom também. Dominó, Olha ele tudo que dominó seu avô todo pôde dia. viver. Eu nunca mais consegui jogar dominó depois que meu faleceu. Então, olha como é bom envelhecer, né? Essa oportunidade, olha a idade que você tinha. Olha lá, aí no shopping. Com ele ainda, é muito legal isso. E isso daí foi e assim, ó, tá vendo doce? O vô, ele era assim, que não é igual hoje em dia as crianças. Eu sei que acabou o tempo, acabou, né? Mas o vô não é igual as crianças, que não tem limite, igual peixe, que come enquanto dá. Ele sabia que ele ama doce, o vô amava doce, muito, muito mesmo, principalmente sorvete de amendoim, qualquer coisa relacionada, assim. E aí, só que ele sabia que ele tinha um limite. E aí ele sabia, já deu. Eu falo, pô, mas o senhor comeria mais? Ele disse, sim, eu comeria tudo que tá na geladeira, mas eu sei que eu não posso, sabe? E isso daí é uma consciência que as pessoas não têm mais, né? Mas vamos finalizar, senão eu vou ser mandada embora, né? Doutora, você volta? Volta, está combinada. Foi ótimo, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Foi muito bom. E aí, espero ver você lá no consultório, tá bom? Ah, cara, não vai passar mais endereço dela. Vamos flopar. Ela. Qual é o endereço? Vai. Ó, eu atendo no consultório em Hortolândia, tá? Numa clínica que chama Royal Take, maravilhosa, super equipada lá pra receber vocês. Ah, e tem vocês, ela tem que falar de mim. E uma sala lá em Campinas também, na Orozimbo Maia, tá? E faço atendimento, não. Isso. Ah, lá, é um prédio maravilhoso. Eu levei meu filho lá essa semana, o doutor Dalben, o sobrenome Dalben, esqueci o nome dele, mas é um próximo maravilhoso, não. Esqueci o nome dele, é Dalben o sobrenome, mas é maravilhoso. Meu Deus, adorei o atendimento, até fiz uma avaliação, porque foi fantástico, assim, a visão, o atendimento clínico e tudo mais. Então, gente, ó, pode ir, tá? Por mais que ela esteja me chamando de velha. E para pacientes mais jovens como você, eu faço atendimento online também, tá bom? Que eu daí não quero, facilita não. Já que eu tô mais. Velha, então vamos pegar, né? Vamos ver as coisas. Mas então tá bom, vamos fechar, senão a gente tá lascado, né, Juan? Juan, olha pra mim. Amanhã vai ter drive do vídeo do programa de hoje em rede nacional, tá? Porque eu tô pedindo da semana passada, ele não passou ainda. Então amanhã, doutora, combinado. Ele vai me mandar. Foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa, espero voltar coisa. mesmo, tá Perdão, bom? Foi eu sou uma palhaça ótimo. retardada, Não, mas foi muito eu bom. acho que se a gente ficar tudo engessado, o negócio não E se deixasse, a gente falava aqui o resto da noite. Ixi, juntando nós duas Nicole aqui. vai me matar que tá lá fora esperando. Gente, boa noite. Boa noite, obrigada. Olha, eu acredito que viver com saúde é um ato de amor. Amor por Deus. Amor por quê? Porque quem nós somos, por quem a gente ainda pode se tornar nessa vida, por que não? A gente passa tanto tempo, até babei, eu tô velha mesmo. A gente passa tanto tempo tentando controlar tudo, o tempo, o corpo, as dores, as mudanças. E no final, o que acontece? O verdadeiro equilíbrio, ele nasce da onde? Quando a gente entende que o nosso corpo, ele é apenas um reflexo daquilo que a nossa mente e o nosso coração acreditam. E cada fase da nossa vida é um presente. Porque cada linha aqui, ó, é que eu edito bastante, tá? Do rosto, existe uma história. Em cada marca existe uma superação, uma dor, uma lágrima, um sorriso. E em cada manhã existe aí também uma chance de recomeçar. Recomeçar com mais leveza, recomeçar com mais consciência, com mais gratidão. E que o nosso programa de hoje, o nosso encontro de hoje, te lembre disso. Que viver bem não é você correr contra o tempo, é você caminhar lado a lado com ele. Sabendo que a beleza da vida, ela tá onde? Em continuar aparecendo. Mesmo no inverno, né? Mesmo no verão, mesmo nos silêncios, mesmo nos dias nublados. Então, cuida da sua mente, vamos nutrir o corpo e preservar principalmente a sua fé. E é isso aí, e manter a harmonia na vida. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem a gente tem quem? Dr. Sérgio Gracioto, um obstetra maravilhoso, um dos diretores da maternidade de Campinas. Se o senhor não vier, o senhor tá lascado. Até quinta-feira que vem, gente. Beijos.